Vamos cantar o hino 159. O irmão Ricardo Feijão vai tocar no piano. E é um hino que não é bem conhecido, né, irmão Ricardo? Mas é um hino que eu desejei que nós cantássemos refletindo nessa letra. Porque, irmãos, o tema do hino o título do hino é Minha Oração. Então é nossa oração a Deus nesse momento. Eu desejei que nós cantássemos nessa noite esse hino, Minha Oração. Não, dá outra alturazinha aí, não. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar, ó, vem me abençoar, vem já, meu Deus, dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Ó, vem consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração, que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador, possa eu em teu amor sempre viver. Amém? Vamos ficar em pé, ou todos, eu já estou, né? Todos fiquem em pé e vamos orar nesse momento ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir ao irmão Agenor que faça essa oração.
Amém, Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino. Eu vou mudar o hino, viu, Evaldo? Vou mudar o hino aos 175 que nós vamos cantar, viu? Nós não somos embaixadores mais, né? Cristo, bom mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, és meu querer, mais santidade é dever. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, bom mestre, és meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me forte para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém? Meus irmãos, que oração linda, né? Essa deve ser a nossa aspiração, queridos. Cada dia no nosso viver, que nós possamos querer sempre fazer a vontade do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Podem sentar. E, meus irmãos, que nós possamos cada dia pedir, Senhor, que nós possamos resistir às dificuldades. As dificuldades são grandes e cada dia aumentam mais. Mas uma coisa eu sei, amados irmãos, é que o nosso Deus tem nos feito mais que vencedores. Estamos aqui porque o Senhor tem sido conosco, tem nos capacitado a vencer as duras fraquezas da nossa natureza carnal. Elas vêm, mas nós vencemos em Cristo Jesus, né? Que Deus possa cada dia nos abençoar, irmãos, mais e mais.
nós queremos agora convidar os irmãos para ler um texto na palavra de Deus que encontra-se no livro de João. E nós queremos usar esse texto apenas como introdução às palavras que vamos proferir hoje. Eu tenho achado uma coisa interessante, é que logo que aconteceu esse movimento da declaração da pandemia, eu tomei uma atitude, não sei porquê, mas tomei, de ficar realmente somente me dedicando à oração. A oração. Eu tenho orado muito a Deus, eu me acordo todo dia no horário certo para orar a Deus, para refletir, para meditar, e durante o dia estou sempre orando ao Senhor. E eu disse: Senhor, eu não vou, esse mês eu não vou, eu vou receber, eu quero só me alimentar. E então o pastor falou comigo, eu disse: não, pastor, isso é proposital. E irmãos, eu louvo a Deus, mas uma coisa aconteceu comigo, é que à noite eu ficava sonhando, preparando estudo, preparando mensagens, né? E então é interessante, e como eu pregava em sonho à noite, né? Deus é assim, quando Ele nos chama para realizar a obra, a mente da gente fica ligada todo o tempo, e a gente, mesmo quando faz um propósito, então a mente da gente não aceita. E eu quero agora convidar os irmãos para a gente ler no livro de João, no capítulo 4. Vamos ler versículo 23 e 24. Esse texto aqui, ele está inserido naquele encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. E nós podemos tirar lições preciosíssimas desse texto, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para unir, para fazer daquele povo um só povo, né? E então o Senhor Jesus Cristo não queria realmente que eles vivessem naquela discriminação, né? Mas o Senhor Jesus Cristo trouxe a mensagem preciosa. Eles viviam num sentimento profundamente religioso, e tão religioso eram que, em vez de se ligarem com Deus, estavam mais ligados aos seus ensinos, ao seu ritualismo, do que a palavra. E então, por isso, eles se odiavam mesmo, né? E aquela mulher samaritana expressou, e houve admiração, porque Jesus estava se dirigindo, falando com aquela mulher, porque ela era de Samaria. Mas o Senhor Jesus Cristo então quis deixar a mensagem muito clara, de que ele veio buscar e salvar o perdido. E então, irmãos, eu quero ler esses 2 versículos que está inserido nesse texto, para que nós possamos então destacar alguns pontos hoje à noite que eu julguei importante para nós aqui na casa do Senhor refletirmos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que essa palavra hoje, Senhor, ela tenha sentido para nossas vidas. E que, Senhor Deus, nós possamos sair daqui certos de que, Senhor Deus, Tu desejas que a nossa vida
seja uma vida verdadeira, de verdadeiros adoradores. Nós te oramos, meu Pai, rogando a tua iluminação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Verdadeiros adoradores são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Os samaritanos, eles adoravam a Deus, direcionando as suas convicções para a realidade existencial religiosa deles. Os judeus, do mesmo modo, e assim então viviam naquela despeita, naquela luta, naquela contenda, defendendo cada um os seus princípios, os seus rituais, os seus lugares de culto, e achando que Deus só aceitava o culto se fosse lá em Jerusalém, ou se fosse em Samaria, ou em Siquém, ou em qualquer outro lugar. E então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio e disse: não, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está querendo verdadeiros adoradores. O Senhor não está querendo realmente pessoas simplesmente comprometidas com religiões, mas o Senhor está desejando ter verdadeiros adoradores. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos vivendo dias difíceis, e nós sabemos que não vai melhorar, porque a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que o mundo vai de mal a pior. Não adianta a gente imaginar: não, vai melhorar. Vai não, meus irmãos, vai não. Daqui para frente coisas horrendas irão acontecer, e nós estamos sabendo que vai ser assim, e devemos realmente nos apegar ao Senhor, a fim de que Ele possa nos livrar, nos manter firmes, com a nossa fé viva, de que Ele está conosco, e nós não temos nada que temer. E então, diante desse quadro profético, que o mundo vai de mal a pior, Deus está buscando, desejando, procurando alcançar verdadeiros adoradores. Por isso nós devemos, irmãos, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque Deus está querendo alcançar pessoas a fim de que elas se tornem verdadeiras adoradores. Nós sabemos a história. No princípio, Deus criou as coisas e viu que tudo era bom. É maravilhoso quando a gente chega ali no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, que Deus fez a criação, ia dizendo, e fez Deus, e Deus viu que era bom. E meus amados irmãos, e de toda a criação, o homem foi criado com capacidade para adorar o seu Criador em espírito e em verdade. Deus criou os animais, criou as bestas feras, criou tudo, mas criou o homem de um modo muito especial, a fim de que o homem pudesse ter com ele comunhão e que fosse realmente verdadeiro adorador. E disse Deus, está lá no livro de Gênesis:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu fui criado por Deus, conforme a imagem dele e a semelhança. Portanto, eu posso me comunicar com ele. E diz a palavra no Gênesis, no versículo 27 do capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E diz lá no capítulo 7 do capítulo 2, versículo 7, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então foi assim, meus amados irmãos, que Deus nos criou, e nos criou para o louvor da sua glória, nos criou para com ele ter comunhão, e tinha sim. Diz a palavra que na viração do dia, o Senhor Deus vinha no jardim, onde ele preparou um lugar muito especial, a fim de que dali o homem pudesse governar o mundo, a terra. E então, meus amados irmãos, o homem falava com Deus, Deus falava com o homem ouvia a voz de Deus. Mas o problema é que o pecado passou a fazer parte da experiência humana. O homem desobedeceu a Deus. E então o pecado entrou na sua vida. E dali por diante, o homem vem falhando constantemente com Deus. Mas uma coisa que está claro, é que Deus nunca desistiu do homem. O Senhor nunca mudou o seu plano. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Chegará o tempo em que todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Deus não mudou o plano, mas está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando decidimos aceitar a salvação em Cristo, recebemos o poder para ser um verdadeiro adorador. O homem, na sua naturalidade ou no seu ser natural, ele não pode ser um verdadeiro adorador. Mas quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo, que o capacitará a refletir a glória de Deus e a adorá-lo em espírito e em verdade. Como diz a palavra, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O homem precisa ser capacitado a fim de que possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é pela religião, não é por ser pontual com o compromisso religioso, mas é, meus amados irmãos, por ter aceitado a Jesus Cristo, os seus pecados perdoados, e então receber a presença, o poder, o dom do Espírito Santo para guiar o seu viver. No livro de Atos ainda, no capítulo 1, versículo 8, a promessa é clara. Quando nos diz assim a palavra: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. No momento que o homem olha para Jesus Cristo com fé, aceitando-o como seu Salvador, os seus pecados são perdoados. E então, naquele momento, o Espírito Santo passa a fazer morada nele. E ele passa a ser um instrumento de Deus
para trazer os pecadores, para ir buscar aqueles que Deus procura para serem verdadeiros adoradores. E aqui nessa cidade e nesse nosso estado existem muitos que precisam se chegar para Deus a fim de se tornarem em Cristo Jesus verdadeiros adoradores. O poder do Espírito Santo nos capacitará a glorificar a Deus em qualquer lugar ou situação. Pode vir peste, como está profetizado, que o Senhor vai nos dar a capacidade de permanecermos fiéis, independente do momento. Não ficamos limitados a situações. Sei que essa pandemia mudou, transformou os costumes no mundo inteiro. Muita gente chorando, muita gente clamando, muita gente sofrendo. Tem causado realmente uma destruição sem precedente. Mas uma coisa, meus amados irmãos, é que nós estamos aqui hoje à noite. Do mesmo modo, quando a pandemia chegou na nossa terra, alegres, felizes e glorificando a Deus, porque Ele tem nos feito, em Cristo Jesus, mais que vitoriosos, e nós temos adorado ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Lembro bem de Paulo e Silas na prisão. Estavam lá trancafiados, diz o texto, preso no tronco, ou seja, algemados, mas eles, à noite, oravam a Deus e cantavam hinos de louvor a Deus naquela prisão. Aquela prisão humilhante, porque eles não haviam cometido pecado algum, apenas proclamando a palavra de Deus, por isso foram trancafiados. Mas eles ali oravam a Deus, glorificavam a Deus. E meus amados irmãos, isso, como diz a palavra, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Os outros presos escutavam. E meus irmãos, o coitado do carcereiro acordou e ficou apavorado. E era humilhante demais para ele. E ele disse: eu vou me suicidar. E Paulo disse: não faça isso não. Nós estamos aqui. E ali, meus irmãos, houve salvação. Aquele carcereiro, diz a palavra, que ele e a família se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se tornaram, receberam o poder, a capacidade para serem verdadeiros adoradores. Por quê? Porque os adoradores, verdadeiros adoradores, Paulo e Silas, apesar do sofrimento que estavam vivenciando, glorificaram a Deus, oraram a Deus, cantaram louvores, testemunharam e conduziram almas a Jesus Cristo. Nos lembramos muito bem de Estevão, apedrejado, mas não deixou de adorar e glorificar a Deus. Você já imaginou, diante de uma turba, sendo humilhado, apedrejado,
com autorização de ser apedrejado até morrer. E então, Estevão e apedrejaram a Estevão, diz em Atos 7, 59 e 60, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não foi pedir: olha, não faz isso comigo não. Não me apedrejem não, não me matem, eu não fiz nada. Não, ele não procurou se defender. Mas ele então se entregou com humildade nas mãos do Senhor. E sabendo que a determinação era para matá-lo. E ele agora não se furta a se colocar dentro do propósito de Deus para a sua vida. E diz: Senhor Deus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, veja bem, sendo apedrejado, humilhado, ora a Deus, sabe que o momento da partida da morte está chegando. E então o que ele diz, meus irmãos? Ele põe-se de joelho, está no versículo 60 do capítulo 7, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, ajoelhou-se e orou a Deus. E ele orou por quem? Ele orou por quem? Ele orou por seus apedrejadores. Pai, não lhes imputes tal pecado. E tendo isto, expirou, adormeceu, morreu. Mas o testemunho de Estevão ficou. E até hoje, esse testemunho é feito. Por quê? Porque Estevão era um verdadeiro adorador. E o adorador verdadeiro, tem muitos aí que dizem que adora a Deus, né? Mas eu estou falando no adorador verdadeiro. Então, meus irmãos, eles são adoradores em qualquer que seja a situação. Não interessa o momento. E então, para concluir, irmãos, o que importa, ou seja, o maior desejo do verdadeiro adorador é que ou pela vida ou pela morte Deus seja glorificado na sua vida. Ou pela vida ou pela morte. O importante para o apóstolo Paulo era glorificar a Deus até o fim da sua vida. E é o que ele dizia e testemunhava para os irmãos. Como ele diz em Filipenses 1, 20 e 21, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Em nada serei confundido. Não, jamais seremos confundidos em qualquer que seja a situação. Mas veio o decreto. Mas está determinado. Sim, está determinado e nós temos que cumprir aquilo que é determinado, que não contraria a palavra de Deus. Como nós estamos obedecendo as diretrizes das nossas autoridades, como seja do nosso governador, do nosso prefeito. Mas uma coisa, meus amados irmãos, é que jamais iremos permitir que sejamos confundidos por situações graves que venham sobre nós. Antes, ele dizia ao apóstolo, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
E ele então diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nada de ficar preocupado, assombrado. Deus está no comando da nossa vida. E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, é que nós sejamos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador nada teme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Portanto, nem a vida, nem a morte, nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos ser verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus que habita nos seus corações. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar em pé de novo e orar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso bendito e amado Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento na Tua casa e rogar que Tu abençoe a todos os irmãos que chegaram aqui hoje à noite. E que, Senhor Deus, que esse tempo que nós estamos enfrentando, que tenha servido, Senhor, para nos fortalecer. Para que, Senhor Deus, nós possamos saber o quanto Tu és bom e o quanto Tu cuidas do Teu povo. Pai Santo, que cada dia nós possamos estar firmes, unidos, sabendo, Senhor Deus, que o que nos une não é o santuário, o Teu santuário, mas o que nos une é Cristo Jesus, o Senhor. Que possamos ser igreja, corpo vivo de Cristo, que não está limitado, Senhor, a lugares, porque nós somos unidos, fazemos parte desse corpo e somos, ó Pai, assim, verdadeiros adoradores. Pai Santo, eu quero nesse momento rogar a Tua bênção para a vida do nosso pastor, que está no interior. Abençoa ele e a sua família. Guarda-os, livra-os de todo o mal e que eles possam voltar, Senhor Deus, com muita disposição para continuar fazendo esse belo trabalho que ele tem feito na direção da Tua igreja. Meu Pai, eu te oro, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos